Graças a Deus por nos encontrarmos na presença de Deus. A palavra de Deus no livro de Gênesis fala a respeito de Noé, uma história a qual todos nós conhecemos. Mas eu quero fazer uma pergunta para nós mesmos. Quem era Noé? Para nós entendermos os desígnios de Deus, o projeto de Deus. A pergunta é: quem era Noé? A palavra de Deus fala a respeito de Enoque, que ele andou-se com Deus e foi transladado, que Deus o transladou. Ou seja, as Escrituras só falam isso a respeito de Enoque, que ele andou-se com Deus e foi transladado, que Deus o transladou. Mas Enoque, ele viveu uma geração antes de Noé. E veja que a conduta de Enoque foi uma conduta na presença de Deus. A própria palavra de Deus disse que ele andou-se com Deus, ou seja, a vida dele foi uma vida na presença de Deus. E ele teve um filho, Matusalém. Enoque teve um filho, Matusalém. Matusalém viveu também uma geração. E Deus, então, agora faz um pacto com Matusalém, que enquanto ele vivesse, Deus não destruiria a humanidade. Então, esse foi o pacto de Deus com Matusalém, da mesma forma que ele fez um pacto com Abraão. O profeta chega até a mencionar na mensagem o pacto de Deus com Abraão. O profeta fala que na Índia, quando duas pessoas fazem um pacto, ou seja, um compromisso, elas usam o sal. Elas pegam o sal e jogam uma na outra, na Índia. O profeta fala isso na mensagem, o pacto de Deus com Abraão. Elas usam o sal, quer dizer, aquele sal é um símbolo de que nada possa estragar aquele pacto, porque o sal conserva. Então, eles usam o sal. Nós aqui, na nossa pátria, quando nós fazemos um compromisso, um pacto entre duas pessoas, nós firmamos nas mãos. Pegamos nas mãos, está feito, está feito. Então, assim, é um pacto, é um compromisso. Então, Deus fez um pacto com Abraão, fez um pacto com Matusalém, e o pacto de Deus com Matusalém foi que, enquanto Matusalém vivesse, Deus não destruiria a humanidade. E Matusalém viveu uma geração. Matusalém teve um filho, Lameque, para nós entendermos a história. Matusalém teve um filho, Lameque. Lameque viveu uma geração. Lameque teve um filho, Noé. Veja aí, irmãos, Noé. Olha da procedência, da descendência, de onde vem Noé, para nós entendermos. Noé. E agora, então, nem só Noé, mas toda a geração, eles tinham uma observação. Qual que era a observação? O pacto de Deus firmado com Matusalém. Nós, nos dias atuais também, nós temos uma observação da vida do Senhor. Qual que é a observação? Está lá em Mateus 24, guerra sobre guerra, terremotos, reinos contra reino. Então, esse é o sinal. Então, eles tinham uma observação, eles estavam observando o pacto de Deus sobre Matusalém. E ali então, quando Matusalém morreu, aí então Noé agora se atentou que a qualquer momento Deus poderia destruir a humanidade. Noé não sabia o dia, mas Noé sabia que o tempo estava muito próximo, porque até então Matusalém já havia morrido, ou seja, o pacto de Deus estava firmado enquanto Matusalém vivesse. Ou seja, a qualquer momento surgiria
né, ali o dilúvio. Noé não sabia o dia, mas Noé sabia o tempo que estava muito próximo, irmão. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas pelos sinais que o Senhor disse, pela luz da palavra, o tempo está muito próximo. E ali então Noé atentou ali para orientação divina, aonde Deus falou para Noé, passou todas as instruções para Noé, e ali então Noé o acatou. Noé o construiu a arca para a salvação da sua família. E ali então Noé construiu aquela arca para a salvação da sua casa. E veja que uma coisa que nos chama muita atenção, irmãos, que aquela mesma água que fez com que aquela arca flutuasse, foi a mesma água que aniquilou toda a humanidade. Então veja que hoje não é diferente, a história se repete. Ou seja, essa mesma palavra que te dará salvação, as Escrituras, essa mesma palavra que te dará salvação, é a mesma palavra que o condenará aquelas pessoas que não obedecerem à palavra de Deus. Então veja, irmão, que a história ela se repete em nossas vidas, que nós possamos atentarmos com diligência para a presença de Deus. Que Deus abençoe.